Aleluia. Glória a Deus. Efésios 6, versículo 10 em diante, até o versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a pregação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Título dessa nossa ministração, desse nosso estudo: Batalha Espiritual à Luz da Bíblia. Quando nós falamos desse texto, em especial nesse texto, é o que muitos usam para apresentar batalha espiritual. Esse tema de batalha espiritual, ele ganhou muita força na década de 90. Ganhou mais ênfase nessa ocasião, onde surgiram os ministérios de batalha espiritual. É um assunto delicado de falar, porque a batalha espiritual, ela de fato existe, não se pode negar, mas o grande problema são os dois extremos que nós encontramos nas pessoas. Um dos extremos é aquele que diz que não há diabo, não há demônios, não há força do mal, é coisa da mente humana, ou é alguma coisa que não o que de fato a Bíblia mostra. É um extremo. Não existe o diabo, não existe demônios, é coisa da cabeça do ser humano. E o outro extremo, igualmente prejudicial, mas que da onde vem muitas heresias, inclusive as principais heresias dentro desse assunto, é o extremo de se dar muita ênfase ao diabo e aos demônios, e com isso colocar muita força, muito poder, muito foco, muito holofote naquele que não merece nem deve ter. Então os extremos são esses dois. Um extremo que não existe e o outro extremo que existe e que é perigoso demais e que nós temos que tomar cuidado e tudo é diabo, a cadeira cai ao diabo, o vizinho liga o som alto ao diabo e assim por diante. Então temos que tomar eles fazem subestimar e o outro valoriza demais e superestima, ou seja, dá um poder a uma autoridade além e acima. Então, nós vamos observar aqui na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele estava concluindo a carta aos Efésios, e nos 3 primeiros capítulos, Paulo focou sobre o privilégio dos cristãos. Na carta dos Efésios, você vai encontrar os privilégios que o cristão tem, que é o que o eleito tem. No capítulo 1, ele fala sobre eleição e predestinação. Ele fala como Cristo veio morrer por esses e como o Espírito Santo aplica sobre isso, no capítulo 1 a 3. No capítulo 4, ele fala sobre dom, santidade e a unidade da igreja no Espírito de Cristo. No capítulo 5, ele fala sobre buscar viver cheio do Espírito Santo, em família, no seu trabalho, trabalhar com qualquer emprego que seja, para a glória de Deus, como se fosse ao Senhor. E então, no capítulo 6, ele ensina que obedecer a Deus e viver os privilégios de um cristão, ou seja, ser a igreja, será com dificuldades, será com muitas dificuldades.
Vejamos então algumas delas. Se você olhar para o capítulo 6, nós temos 3 subseções. 6, 10 a 13, fala da armadura. Do 14 ao 17 também continua falando de armadura, mas fala de um foco maior sobre os pés calçados na preparação do evangelho, o capacete da salvação e o escudo da fé. E do 6 a 18 a 20, aliás, foca na oração. Só que antes de começar a falar sobre batalha espiritual, e eu vou repetir novamente, muitos enganos e erros são ensinados sobre essa temática, mas são erros gritantes mesmo, que as pessoas colocam Satanás lá em cima, com os demônios lá em cima, porque observam os textos e os contextos, às vezes, fora do contexto maior. Um dos principais, eu vou falar daqui a pouco, é o capítulo 10 do profeta Daniel, que o príncipe da Pérsia bloqueou, barrou o anjo de entregar a mensagem para Daniel, aí viu, né? E começa, não vou entrar em muitos detalhes, porque é um assunto que muita gente fala, mas eu quero só dar aqui os pontos coerentes sobre a questão bíblica, porque uma coisa nós temos que observar: quem tem todo o poder é o Senhor. Observe comigo o versículo 10 de Efésios 6. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tudo que Paulo vinha falando sobre os privilégios da igreja, o viver da igreja em comunhão, trabalhar e viver em família. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se você olhar para Mateus 28, verso 18, Jesus ressuscitado chega para os discípulos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, o Todo-Poderoso, ao inverso de que muitos desses adeptos da batalha espiritual, de guerra espiritual, que colocam foco nos demônios, que tem que mapear o ambiente, que tem demônio disso, daquilo, aquilo outro, e que faz aquilo outro. Então, eles esquecem que quem tem todo o poder é o Senhor. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E eu faço questão de ler em Colossenses 2, de 8 a 15. Colossenses, capítulo 2. Aqui faz toda a diferença. Só que eu já li, que eu citei, mas aqui dá uma ênfase maior e fica mais claro. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 15. Eu vou ler o 13 em diante. Diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O escrito de dívida, a lei, que trazia a maldição, que trazia um escrito de dívida que nós não cumpríamos, ele tirou do nosso meio e cravou na cruz. E as potestades e as forças do mal e tudo isso, ele triunfou sobre eles, despojando os principados e potestades. Triunfou deles em si mesmo na cruz. Ou seja, uma linguagem militar. A mesma linguagem que Paulo está usando no capítulo 6 de Efésios. E se você notar, Paulo diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem sangue e carne, mas contra os principados e potestades, que são vencidos por Cristo. Note bem isso. Ele venceu as potestades e os principados. Ele fala: nossa luta não é contra sangue nem carne. E Paulo era prisioneiro. Essa é uma das cartas que ele escreve estando preso em Roma. Se você olhar o versículo 20 de Efésios 6, observe aí. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Paulo era prisioneiro de Roma, do Império Romano. E ele não disse que os seus inimigos eram os romanos. Os seus inimigos eram essas forças naturais e carnais. São forças espirituais, da maldade. Ele cita bem aqui, potestades e principados, que estão nas regiões celestiais e que estão se opondo. E ele estava preso. E continua anunciando o evangelho e pregando. Só que ele disse: meus inimigos e os seus inimigos não são esses. São principados e potestades, que são vencidos por Cristo na cruz do Calvário. Mas como conciliar isto
que está em Cristo, que mesmo o próprio Paulo fala aos Colossenses, com o que está em Efésios. Vamos chegar lá. Observe. Na cruz, Cristo tira a dívida que está sobre nós, os eleitos, crava e paga, está pago. Despoja os principais e potestades, ou seja, tira o seu armamento, que um exército, quando era vencido por Roma, por exemplo, eles eram amarrados e entravam ali o general na frente com os seus derrotados ali, os seus generais derrotados, nus, e eram xingados mesmo, ofendidos, jogavam coisas estragadas nele, e alguns jogavam os perfumes nos seus generais que caíam nele, onde eu sempre falo que o bom perfume do evangelho, que para nós vida, é para eles morte. Era o mesmo perfume que caía no general que estava vencendo, ou vencedor, caía naqueles que iam ser executados. É o poder do evangelho, que traz vida, e aqueles que obedecem têm vida, e traz morte, aqueles que não obedecem têm morte. Então na cruz, Cristo já venceu. Verso 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então observe antes da cruz e depois da cruz. Se você não olhar por essa perspectiva, muitas coisas ficam confusas na mente humana. Os adeptos da batalha espiritual, desse ministério de batalha espiritual, eles esquecem de olhar para a cruz, ou até olham e falam, mas falam assim, não com o peso que ela tem. Porque Cristo disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, despojou os principados e potestades, e quando Cristo falou em Mateus 28, ele disse assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Na sequência ele diz, portanto, ide anunciar o evangelho, fazei discípulos, pregai a palavra, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ir por todo quanto é canto pregar o evangelho, até os confins da terra. Então, ele vence, tem todo o poder, despoja os principais potestades e dá autoridade para a igreja, dá autoridade para o servo de Deus, para nós, a igreja, proclamarmos o evangelho. E os defensores dessa linha de ministério, de batalha espiritual, que fica focado nisso, onde entra quebra de maldição, onde entra esse sistema de maldição hereditária, que mesmo um crente confessa em Jesus, liberto em Cristo, salvo por Cristo, ele tem que quebrar maldições dos seus antepassados, do avô, do tio, que mexeu com alguma coisa que está fora do querer de Deus, foi um espírita, foi um idólatra, alguma coisa assim, um feiticeiro, mas ele era o tataravô, aí descobri que não tem que fazer uma quebra de maldição, porque tem ali o que eles chamam de a licença, o inimigo então tem licença, ele vai ter autoridade para agir, mesmo na vida de um crente. E se ele passar por provações, eles vão conectar. Está vendo essa provação? É porque ele tem legalidade sobre a sua vida por causa do seu tio, do seu avô e etc. Então quer dizer que o meu tio, meu avô, etc. fazem o mal e eu tenho que pagar pelo mal que eles fazem? Em Ezequiel 18 diz bem claro, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai pagar pelo pai, nem o pai pelo filho. E Ezequiel usa uma linguagem metafórica, que se o pai come uva verde, não é o dente do filho que vai ficar embotado, amarrado. O que pecar, essa alma morrerá. E em Gálatas 3, 13 e 14, vamos ler? Gálatas 3, 13 e 14, olha o que diz a palavra do Senhor. 3, 13, estou em Coríntios, perdão. Gálatas 3, cadê? Aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o escrito de dívida, a maldição que estava na lei sobre nós foi arrancada por Cristo, e ele cravou na cruz do Calvário para que a bênção de Abraão, e a bênção de Abraão não é como muitos falam, é a riqueza, porque Abraão era rico, a bênção de Abraão não era ser pai de multidões, porque ele não, a bênção de Abraão é Cristo para nossas vidas, Cristo. Então, esse pessoal de batalha espiritual, eles fazem umas conexões muito estranhas, e dão muito poder para o diabo. Eu disse que os extremos são perigosos, eu vou falar dos dois extremos aqui hoje, e vamos nivelar isso para entender melhor. Mas eu ouvi hoje uma pessoa, enquanto eu pesquisava, faz alguns dias que eu estou com esse sermão, alguns dias, nem lembro quantos dias, e uma pessoa que das casas eu ouvi, eu já sabia o que eles iam falar, mas eu quis ouvir para saber como é que está a novidade hoje, qual que inventaram hoje. Eu ouvi uma coisa que eu não tinha ouvido ainda, e a pessoa dizia assim, ora, Jesus pegou um barco, e está lá em Marcos 5, e foi lá para
para ir para a terra dos Gadarenos, libertar uma pessoa, um homem que estava possesso de demônios. E ele foi até lá, e ele libertou aquela pessoa, e os demônios estavam ali naquele homem, e aí Cristo perguntou o nome. E eles disseram, legião. Então Cristo estava dizendo, olha, é o número que eu quero que vocês saibam. É que são legiões, e haviam 3.000 porcos. E então eles foram banidos para os porcos, e caíram no precipício e morreram. Então foi liberto aquele homem, depois que morreu os porcos. Note bem, essa pessoa disse ainda, porque os espíritos aqui na terra, ela dizendo, não podem ficar aqui sem um corpo, precisa de um corpo. Mateus 12 fala que quando o homem é liberto, sai aquele espírito mau e vem o Senhor. Depois ele volta, ele é liberto. E aquele espírito volta, aquele demônio volta e fica olhando, se a casa estiver vazia, adornada, limpa, ele volta e traz 7 demônios, espíritos piores do que ele. E o estado daquela pessoa é pior do que o anterior. Isso é bíblico, é correto, é coerente falar isso. No entanto, essa pessoa dizia, olha, os espíritos não podem ficar aqui na terra sem um corpo. Tanto que ele precisava do corpo do homem, foi expulso, foi para o corpo dos porcos, que se precipitaram e morreram, e ele tiveram que sair. Por essa razão, ela falando, que Cristo, a pessoa, essa é a razão porque Cristo então se encarnou, porque ele não podia ser um espírito aqui, ele precisava de um corpo. Se conectou à obra da cruz, se conectou aqui à obra da redenção. Do princípio da redenção, do projeto da redenção. O verbo ia se encarnar por um projeto de salvação, de redenção, de antemão preparado. E ainda ela disse, olha, e é por essa razão que o Espírito Santo precisa da igreja para incorporar na igreja. Foi essa palavra que ela usou. Precisa de um corpo. Tanto é que a igreja é o corpo de Cristo e o Espírito habita em nós. Então, nós somos o corpo que o Espírito usa, porque não tem como. Então, são absurdos desses que levam as pessoas a acreditarem nesse tipo de coisa e seguirem essas pessoas. Agora, eu só faço uma pergunta. O que eu faço com Gênesis, capítulo 1? No princípio, Deus criou todas as coisas. No princípio, olha como é que fala o texto. Vamos ler nessa minha versão aqui. A terra era sem forma e vazia. Vamos ver como é que fala aqui nessa minha versão aqui. Olha bem, Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E então, como é que eu faço para achar um corpo para o Espírito Santo aqui? Porque ele não podia estar aqui. Tiram a soberania de Deus, e aí está o extremo, e colocam poder demais nas forças das trevas. Vamos caminhando. Se você observar em Efésios 6, vai lá comigo. Se você observar em Efésios 6, no versículo 14, 17, 19 e 20, 14, olha bem. Efésios 6, 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Verso 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 19. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como fazer. Qual que é o objetivo desse confronto? As trevas querem impedir que a proclamação do Evangelho exista. Então, esta força e esse poder que o homem tem que estar revestido, vou falar mais agora em diante, ele tem que estar revestido porque é uma força de resistência. Nós já somos salvos. Fomos libertos em Colossenses 2, nós lemos agora há pouco, 2,13 em diante, que ele nos deu vida, assim como fala em Efésios 2,1, e agora nós somos salvos. Somos eleitos e somos salvos. E somos a igreja. E essa igreja agora tem o poder de Deus. Tomai toda a autoridade no poder de Deus, sejam fortalecidos na força do seu poder. E ele tem todo o poder nos céus e na terra, e despojou os principados e potestades, porém, essas forças ocultas existem em relação a, principalmente, não só, mas principalmente, em tentar neutralizar a pregação do Evangelho. Nós lemos o versículo 14, 17, 19 e 20, conectados com a proclamação, em alguma medida, com a proclamação do Evangelho, com a proclamação da palavra de Deus. Observe, as portas do inferno não vão prevalecer. Mateus 16, do versículo 16 em diante, tem essa instrução, e no versículo 18 Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então é uma resistência, é uma força de resistência, e que as portas do inferno não vão prevalecer. E alguém, uma vez, uns amigos, muito queridos até, estiveram numa igreja que eu pastoreava, como na minha cidade, onde eu pastoreava uma igreja, e eles começaram a dizer, olha, a luta aqui é grande, há demônios assim, há demônios assado. Isso tem para mais de 15, 16 anos, ou mais talvez.
E de repente um deles falou, não, nós temos que fazer o seguinte, 2 irmãos ficam lá naquela esquina, outros 2 irmãos ficam lá naquele monte, outro lá, e vamos fazer um cerco aqui. Onde está na Bíblia que Jesus fez isso e que os apóstolos fizeram isso? Eu não posso falar isso porque alguém falou, eu tenho que falar porque a Bíblia diz. Mas lá em Daniel 10 diz que existem espíritos, que eles chamam de espíritos regionais, que ficam em cada região. Porque o príncipe da Pérsia, referindo-se a um demônio, a uma força, a um trono, a uma potestade, a um poder que impediu tal, mas ali está antes da cruz. Tem que se falar isso. Mas então não existe força. Meu querido, a Bíblia nos informa categoricamente: o mundo jaz no maligno. Mas por que tem a rua que é uma Cracolândia? Tem a cidade que é mais adultério, tem a cidade que tem mais bebedeira, a cidade que tem mais assassinato. O mundo jaz no maligno, os afins vão se juntar mesmo. O mundo está no maligno. Quem não está em Cristo está no mundo, e o mundo está no maligno. Então, fecha a conta e passa a régua. Não é assim que a turma faz? Fechou. Se não estiver em Cristo, está no mundo. Se estiver no mundo, está no maligno. É essa a grande verdade. E o impedir, o tentar impedir que a proclamação do Evangelho ocorra, é uma das lutas em que nós temos que ficar firme. Não só isso, mas principalmente isto. Observe, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, vai lá comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 18. Note bem o que o apóstolo Paulo disse. Escreveu, né? 1 Tessalonicenses 2 e o verso 18. Deixa eu achar aqui. Aqui, 2, 18. Aqui. Eu vou ler o 17 e 18. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês. Pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Ora isto. Ele queria entrar em contato com os irmãos, que ele havia pregado, queria voltar para aquela região, para ver os irmãos, abraçar os irmãos, mas não só uma vez, mais do que uma vez, houve impedimento. Satanás impediu Paulo. Presta bem atenção nisto. Agora, ainda aí, no capítulo 3, versículo 2, 1 Tessalonicenses 3, 2. Eu vou ler 1 e 2. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas e enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Vou parar aqui. Ou seja, Paulo foi impedido de ir, mas o Evangelho não. A palavra não. O ministério não. E foi enviado então Timóteo. Algum motivo, alguma liderança, algumas forças, porque as forças das trevas trabalham agindo de maneiras terríveis, e uma delas é usando as leis, usando os homens, as forças mesmo. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas existe essa operação do mal, daqueles que estão no mal, e trabalham nesse colunho mesmo para impedir a comunhão dos irmãos, a pregação do Evangelho, a proclamação da mensagem da cruz. Então essa força de resistência, eu vou falar mais daqui a pouquinho, ela vai nos dar condições de prosseguirmos na pregação do Evangelho. Observe, ainda em 1 Tessalonicenses 3, agora versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Ficaram alegres, ficaram felizes. O Evangelho não foi, Paulo foi barrado por Satanás, diz o apóstolo Paulo, escrito nas Escrituras Sagradas, inspirado por Deus. No entanto, só impediu porque Deus deixou. Porque o homem tem essas limitações, tem essas dificuldades. Às vezes queremos fazer algo e não conseguimos, mas o Evangelho continua sendo pregado. Impediu que Paulo fosse, mas não impediu que Paulo fosse o servo de Deus que ele era. Não impediu a estratégia, então vai lá você. Não impediu que ele continuasse anunciando o Evangelho. É esse mal que muitas pessoas falam, que as pessoas falam, vai ter retaliação, vai ter isso, aquilo, outro. É claro que as forças das trevas querem sempre retalhar. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder, porque a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Observe, Paulo, que era prisioneiro em Roma, ele falou bem claro, nossos inimigos, nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue nem carne.
Eu preciso aqui fazer um adendo, ou um esclarecimento, melhor dizendo, sobre a questão luta, porque aqui não fala guerra, fala luta. Não são dois exércitos confrontando. Imagine que Cristo venceu na cruz. Imagine não, isso aconteceu. Cristo venceu na cruz, potestades e principados, nós já lemos. Derrotou as forças das trevas e ele diz que tem a chave da morte e do inferno. O Senhor Jesus fala isso em Apocalipse. Pois bem. Imagine um exército que domina um outro exército, uma região, e aquela região tem ali aqueles que fazem alguma resistência. Já derrotou, já perdeu. Mas lá o cara tem um ou outro na resistência. Isso Deus permite. Isso é Deus que permite. Porque aqui será com provas e tribulações. Mas eles não são vencedores. Vencedores são aqueles que estão em Cristo. Aliás, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque a profundidade, a distância, a altura, a fome, a nudez, não nos tira do amor de Cristo. Então, qual que é o conselho e a instrução para batalharmos, para nos revestirmos, para tomarmos as armaduras? Observe comigo. Capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalece no Senhor, palavra, o seu poder, oração, meditação, obediência. E você vai observar o seguinte: fortalecido no Senhor, porque é um conflito constante. Embora não seja uma guerra de dois, mas é luta. Luta é combate corpo a corpo. Eu combato hoje, você combate hoje, amanhã, e depois. Presta bem atenção. Versículo 13. 6:13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir. Lembra que eu falei que é uma força de resistência? É um combate, luta corporal, corpo a corpo. Ou você acha que é à toa que às vezes nós não conseguimos orar? Ou você acha que é simplesmente algo assim natural, que de repente, do nada, alguma coisa começa a lhe perturbar, a lhe tirar a paz? São forças opositoras. Fique firme no Senhor e na força do seu poder, tomando a armadura, ficando firme. Olha bem a palavra, resistir. Porque isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E o dia mau não precisa naturalmente ser um dia de 24 horas. Pode ser um período. Com dificuldades. Principalmente quem estuda muito, não só quem, lógico, mas quem estuda muito a palavra, tem hora que ele... setas mesmo, perturbações mesmo. Por isso o capacete da salvação, coloca ele, confia na salvação em Cristo. Porque senão as pessoas começam a ser atacadas e de repente ela pensa que Deus não existe. Ou por que o mal existe e por que Deus não acaba com o mal? Ele não entende, não estuda a palavra, não lê a palavra, não compreende no contexto maior da inteira palavra, e de saber que tem um dia determinado por Deus para acabar tudo isso, para dar um fim ao mal, para dar um castigo ao mal. De maneira que até a morte e o inferno vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então as pessoas não entendem e começam, mas por que Deus deixou acontecer isso? Por que Covid? Por que Deus permitiu que morresse meu filho? Por que Deus permitiu que isso acontecesse, ou aquilo outro, ou uma doença, ou sei lá o quê? O mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo caído. Porém, em Cristo, mais do que vencedores. Então, observe, fortalecidos, resistir no dia mau. Observe Efésios 5, volta um pouquinho aí, 5, 15 e 16. Efésios 5, verso 15 e 16, diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Talvez esteja remindo, né? Aproveitando bem os tempos, porque os dias são maus. Paulo está dizendo, os dias são maus. São dias de treva, de combate, de conflito, de luta, de perseguição, de confronto. E quando Paulo fala, ele fala com autoridade. E inclusive ele diz assim, que no seu corpo ele traz as marcas de Cristo, chicotadas, cicatrizes, marcas mesmo, perseguições ferrenhas, mas estava firme. Firme. Então observe, versículo 14 agora. Então é uma força de resistência.
verso 14, 6,14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. Com a verdade, com a justiça de Cristo, fica firme. Mas espera aí, não tem que ir lá pregar? Tem. Aí volta a história do gadareno. Jesus foi lá libertar, ele foi lá, olha bem, Marcos 5, tem mais passagem, mas Marcos 5. Jesus pega um barco, vai lá, atravessa uma dificuldade, mas ele chega lá, liberta aquela pessoa endemoniada que prendia-se com corrente, ele arrebentava as correntes, andava pelo cemitério, andava o tempo todo, se cortava, era alguém terrível. Terrível. Tanto que ele mesmo disse que era uma legião. A entidade estava ali, era uma legião. E Cristo vai e liberta aquele homem, porque Cristo tem o poder. Libertou aquele homem. Agora escute bem o que ele fez. Ele não fez daquele homem e não usou isto para fazer merchan. Ele não usou isso para fazer entrevistas e mais entrevistas. Entra, demônio, agora sai. Agora entra de novo. Sai, demônio. O que você faz? Eu fico vendo. Volta, demônio. Volta, demônio. Já viu isso, né? Agora, você faz isso? Faço. Sai, demônio. Agora sai. Ele faz isso? Faz. E fica aquela loucura. Cristo fez dele um pregador. Aquele homem queria andar com Jesus, ele falou assim, Senhor, eu quero ir contigo, vai já quase entrando no barco. Não, vai para sua casa. Note que os donos dos porcos, pediram para Jesus se retirar. As pessoas que estavam ali em volta pediram para Jesus se retirar. E ele atendeu. Os demônios pediram para Jesus, deixa nós entrar no porco. Jesus atendeu, permitiu. Essa é a palavra certa. E aquele moço, deixa eu ir com o senhor. Não. Um que já estava lavado, limpo, liberto. Você vai agora, vai para sua casa e anuncia as grandezas que Deus fez na sua vida. Não está conectado com a pregação do Evangelho? Libertou, anunciou, agora vai lá e anuncia as grandezas que Deus fez na sua vida. Todos sabiam como é que ele era. Agora você está livre. Porque quem conhece a verdade fica livre. O que diz o texto que eu li aqui, versículo 14? Fiquem firmes com a verdade, verso 15, verso 14, e com a justiça, verso 15, e com a preparação do Evangelho, calçando os pés com a preparação do Evangelho. Então, com a verdade você está liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, resistir, ser inabaláveis e ficar firmes. Verso 13 e verso 14 do capítulo 6. Resistir, ficar inabalável, não se move, fica firme. Na palavra, na verdade, na couraça da justiça. Porque há pessoas que estão firmes de manhã, à tarde não estão mais. Não conta comigo, estamos juntos. No dia seguinte, não estou mais não. Que firmeza é esta? Olha, vamos fazer, vamos correr, vamos pregar, vamos anunciar. Na semana seguinte, no dia seguinte, na manhã seguinte, no mesmo dia às vezes, não estou mais. E não entende o mundo espiritual. E pensa que entende o mundo espiritual porque viu um dia ou outro alguém manifestando alguma coisa, mas o mundo espiritual não precisa a pessoa estribuchar. Por que às vezes você fala, meu Deus, a igreja aqui ninguém cai de manhã, para que se você prega o evangelho ele vai ser liberto? Se manifestar alguma coisa, vamos expulsar em nome do Senhor Jesus, como já fizemos em muitas ocasiões. No entanto, a pregação do evangelho traz libertação. E outra coisa que as pessoas não entendem, a pregação do evangelho, ela é uma espada, ela vai matar também, ela vai cortar o mal, ela vai matar também. Eu falei agora há pouco, é cheiro de morte e cheiro de vida. Para aquele que tem vida em Cristo, cheiro de vida. Mas para os rebeldes que não querem, é cheiro de morte. Observe. Aqui a força de resistência, fica firme, fica inabalável, resistam. E o escudo, os dardos vão vindo, os dardos inflamados do maligno, e você vai com o escudo da fé e com a espada do Espírito. João 6,63, as minhas palavras são Espírito e vida. Não está conectado com a força da pregação do Evangelho? Você vai mesmo, mas não precisa ficar mapeando. Que demônio que tem aqui, que demônio que tem ali, que demônio que tem aqui. Claro que você vai estudar, você vai para outro país, vai saber como é que é e tal, mas você não precisa ficar, os demônios daqui, você vai proclamar o Evangelho. Note, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e verso 9, olha o que diz. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe,
A palavra aqui, resistência. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então, ele está dizendo que vai ter confronto, vai ter conflito, mas fiquem firmes. Firme o tempo todo. Força de resistência, capacete, aqui ó, os dardos inflamados. Cristo morreu na cruz por pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Ah, mas será que Jesus voltará mesmo? Voltará sim, diz a palavra. Mas será que Jesus me ama? Gente, pelo amor de Deus, que pergunta de prezinho primário. Mas as pessoas fazem. Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está provado o amor de Deus na cruz do Calvário. Agora, o diabo, ele anda ao redor, tentando parar. Mas fiquem firmes, força de resistência. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Observe, um alerta aqui que eu quero falar. Paulo e os demais apóstolos, nem mesmo Jesus, mandou sair caçando demônios. Ele foi lá onde estava Gadareno, numa ocasião, e aquele moço foi liberto. Outros foram libertos, pessoas foram libertas. E ele disse, vocês vão pregar o evangelho. Ide pregar o evangelho. Curai os enfermos, foi instruções que ele deu, vou falar já já. Olha bem, Paulo, os demais apóstolos, nem mesmo Jesus mandou sair caçando demônios, marcar cultos específicos para expelir demônios, quebrar maldições. Paulo, quando chegava em algum lugar, não ficava estudando os demônios territoriais. Não, mas tem um demônio aqui no Brasil tem um que é isso, lá na América tem isso, Nós sabemos que o mundo está no maligno. E que existe a força opositora. Mas o evangelho é a força que vai destruir. Porque Cristo nos informa, a palavra dele, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Então, quando nós estamos pregando o evangelho, estamos proclamando o reino de Deus e as obras do diabo vão cair por terra. Os eleitos vão chegar à salvação. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Lá em Lucas 10, de 1 a 12, o Senhor envia os 12, aliás, os 70. E eles vêm alegres, dizendo, Senhor, no teu nome até os demônios nos submetem. Não se alegre porque os demônios submetem a vocês. Alegrem-se antes, porque o nome de vocês está no céu. Então as pessoas querem um show, querem ver alguém gruvinhar, querem ver alguém rolar. E eu já vi, acontece, eu vi coisas pesadas, pesadíssimas. Diga-se de passagem. E também vi coisas que, pelo poder do evangelho, a pessoa foi liberta e não precisou nada disso. Mas as pessoas parecem que querem, não tem que ter um espetáculo, não tem. O poder de Cristo é pegar um pecador morto e salvar ele, pronto. Presta bem atenção. Se você olhar para me ver agora na minha mente, para Lucas 19, que fala de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa que tinha sérios problemas. Não caiu endemoniado, não engruviou os dentes, não ficou espumando a boca. Era uma pessoa terrível. E foi liberto. E foi transformado. Mas as pessoas não basta isso. Tem que jogar cadeira, tem que espatifar, tem que quebrar, tem que não sei o que. É algo assim que traz, eu preciso ver isso. Mas não consegue enxergar a pessoa, meu Deus, fulano está lavado no sangue do Cordeiro, liberto. Olha aquele homem, não caiu, não estribuchou. A propósito, quando Judas foi possesso pelo Satanás, da palavra do Senhor, Satanás entrou em Judas, não engruviou as mãos, não ficou estribuchando, não ficou rolando pelo chão. Ele fez o quê? Saiu e foi trair Jesus. Pronto. Vender Jesus. Já tinha traído, já. Vender, acertar, pegar, é aquele lá e tal, e tal. E com um beijo, o traiu, né? De fato, cumpriu, concretizou o fato. Então existe um afã. Os demônios aqui, tal. Observe. Em Atos 16, de 16 a 18. Vai lá comigo para Atos. Capítulo 16, de 16 a 18. Atos, capítulo 16. Paulo, em Filipe, pregando o evangelho, anunciando a palavra do Senhor em Filipos, ele teve algumas experiências, e uma delas eu quero ler aqui. Atos 16, 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador.
Veio ao encontro deles. Preste bem atenção. A qual, adivinhando, dava grande lucro para os seus donos. Ela tinha duas escravas, era escrava duas vezes. Dos espíritos que a possuíam e dos seus donos, que usavam deste artifício de adivinhar para fazer dinheiro. Segundo Paulo, porque davam grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, Lucas escrevendo, os que estavam junto com ele, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Olhe isto. Uma moça que era escrava, duas vezes, possuída, olha o texto que diz, por um espírito adivinhador, que dava lucro para os seus senhores, foi ao encontro da pregação do pregador, dos apóstolos, ou do apóstolo Paulo e a equipe que estava com ele, e atrás deles gritando, ia atrás deles dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Não é verdade? O próprio demônio na boca daquela menina não dizia ela a verdade, os demônios usando, não dizia a verdade. E eles não eram servos de Deus Altíssimo e não anunciavam a salvação. Mas observe, isso se repetiu por muitos dias. Estou falando do apóstolo Paulo. Vaso escolhido, etc, etc, etc. Por muitos dias, eles iam pregar e a moça vinha: esses homens que estão aí, eles são servos do Deus Altíssimo e anunciam a salvação. Olha o que diz a palavra. Isso se repetiu, perdão, por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, não à menina propriamente, ao espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu. Mas ele não fez um mapeamento, ele não fez uma quebra de maldição de 7 quarta-feiras, 7 sábados, 7 não sei o que, 21 dias. Não, não. Aquilo incomodou. Ela falava a verdade, mas havia ali algo, uma força maligna. Capacete da salvação, a mente nossa é aberta para o reino de Deus e entendemos e temos que ter discernimento. Ela vinha falando a verdade, mas ela tinha um espírito de adivinhação que dava lucro, e aquilo trazia o que? Podia trazer uma confusão, e muitos são confundidos justamente por isso, porque alguém falando uma verdade de alguém que fala a verdade, mas as pessoas não fazem a verdade. Ela fala que fulano fala a verdade, mas ele mesmo vive uma mentira. Por exemplo, algum feiticeiro, alguma pessoa do mal: não, esses pregadores são bons, o que ele fala é bom, mas o que eu faço também é bom, é igualzinho, só que tem muitos caminhos que levam para o mar. Muitos caminhos, muitos rios levam para o mar, mas só Cristo leva para o céu. Esta é a verdade. E aquilo incomodou Paulo e ele expulsou aquele demônio, falou com o demônio, não com a menina. Me lembrei agora aqui, dá tempo de contar ainda. Uma ocasião, eu pastoreava lá em São José dos Campos, e por um período, eu tinha telefone fixo, né, como tem até hoje, mas tinha um telefone fixo, e começou a ligar, a cobrar. E como pastor de igreja, eu não podia deixar sem receber, eu tinha que receber. Porque eu não sabia se era um irmão, uma situação de emergência, algo assim. E tocava o telefone, talan, 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 pegava o telefone. Parecia que era um bar, e eu acredito que seja por causa da hora que ela ligava. E ela dizia assim: olha, você ganhou um prêmio, não sei o quê, num trote. Não sei o quê, não sei o quê. Aí desligava. Várias horas diferentes. 6 da tarde, 7 da noite, 10 da noite, 4 da tarde, vários dias acontecia isso. Tocava o telefone, meus filhos pegavam: pai, ia cobrar. Atende ou não atende? Atende, não sei se é a pessoa. Oi, não sei o quê. A gente xingava ela, falou: moça, para com isso. Voz de menina. Menina, para com isso. Ameaçavam: vou falar com a sua mãe. Né? Porque criança tem essas coisinhas, né? Vou falar com seu pai. E ela ficava um dia ou dois sem falar, voltava e falava de novo. Ligava de novo. 2 dias ele xingava ela: para, menina, fazer isso, coisa feia, isso não se faz. 2 dias, ela continuava. Teve um dia, era dia de culto, lá os cultos eram nas quartas-feiras. Por volta de umas 6 horas, eu estava me preparando para tomar banho, me arrumar, para ir para o culto, e o telefone tocou. Já não aguentava mais aquilo. Várias vezes, dias, o telefone tocou, eu peguei o telefone.
E aquela menina começou de novo. Olha, você não sei o quê. Eu disse, demônio das trevas, que está nessa menina, sai dela agora, em nome do Senhor Jesus. Desliguei o telefone. Fui tomar meu banho. Estou tomando meu banho, toco o telefone. Meu filho vai, o meu filho do meio, ele, agora não lembro a idade dele, né? Garoto, de 12 anos, sei lá, 13. Pegou o telefone, pai, a cobrar. Eu tomando banho, falei, Jesus, não acredito, eu acabei de expulsar no teu nome. Ah, tá, eu escutava meu filho falando, né? Era próximo assim da onde estava o telefone. Ah, não sei o que, terminei meu banho, meu filho, pai, aquela criança ligou, de novo. Só que ela ligou para dizer o seguinte, para pedir perdão pelo mal, pelo incômodo. Isso foram vários dias e várias horas, estava incomodando mesmo. Ela ligou para pedir perdão, que ela nunca mais ia fazer aquilo. E para a glória do Senhor Deus, nunca mais aquela criança nos perturbou. Porque não era a criança, era um demônio que estava nela. Igual essa moça aqui. A moça dava lucro e ela também era escrava 2 vezes. E Paulo notou aqui e disse ao Espírito, em nome de Jesus. Está falando a verdade, mas é alguém que dá mentira, falando a verdade, trazendo confusão. E aquilo incomodou Paulo. Pô, sai dela. Em nome de Jesus. E assim foi feito. A Bíblia nos informa que, qual é o terrível ataque então? É o engano mesmo. 1 Coríntios 4, verso 4, diz que o diabo, o Deus desse século, tenta cegar o entendimento. Cega o entendimento, essa é a verdade. Em Efésios 1, 18, Paulo diz que Deus nos dá entendimento, abre nossos olhos, esclarece para nós, para conhecermos, para enxergarmos, iluminando nossa mente, para enxergarmos o Evangelho. Observe, para nós irmos já concluindo aqui. A igreja não deve esquecer-se dos ardis de Satanás. Segundo Coríntios 2,11, fala bem isso. Ele é ardiloso. Cristo venceu na cruz, é dado todo o poder a ele. Ele passa esse poder, ele derrama esse poder sobre nós, a igreja. E a igreja vai proclamar o Evangelho. Vamos ter dias difíceis, dia de confronto, dia de batalha. Talvez você que vai ouvir depois no canal vai estar ouvindo, meu Deus, eu estou numa aflição. Eu ouvi uma palavra, eu fui ler algum livro e aquilo me trouxe uma perturbação na mente que eu não estou conseguindo ficar firme no Evangelho. Pessoas pegam um livro, não lê a Bíblia, não estuda a palavra, aí vai ler o livro de Enoque. Você pode até ler como um livro, tudo bem, mas velho, eu fiquei com a cabeça assim, que não sei o que, deu um piripaque, me deu um nó na cabeça. Lê o Evangelho, estuda a palavra, vai lhe fazer bem. Ou começou a ler alguma coisa de algum místico, ou sei lá quem, algum perturbado da vida aí, que traz doutrina de demônios, e ele vai lá e começa a ver, e nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Mas observe, você está firme no Senhor. 1 João 2,12, vai lá comigo. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. Estamos concluindo. Não ignoramos os ardis de Satanás. Porém, 1 João 2,12 até o 14. Olha o que diz. Filhinhos, escreva vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escreva vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Já venceram o maligno. Essa questão de jovens, filhinhos aqui, são crentes, né, mais maduros ou menos maduros, não vou entrar no contexto agora. Então, já venceram. Não ignora os ardis dele. Ah, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, então eu vou... Não ignora não, filho. Fica firme na justiça, na verdade, no Evangelho, com escudo, com a espada do Espírito. Jesus ensinou, vigia e ora. Você primeiro vigia, depois você ora. Se o homem não vigia, é complicado. Observe. 1 João 5,18. Do ladinho aí. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado.
Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. E o maligno não lhe toca. Talvez esteja assim na sua. Alguém outro dia falou assim, tá vendo? Fulano ficou em processo e foi tocar no fulano, não pode. Se a pessoa está em pecado, o inimigo que manifestou lá vai tocar. Gente, não é nada disso. Não toca para tirar a salvação, não toca para tirar. Você está em Cristo. Vou ler de novo, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecado. É nascido de Deus, da água, do Espírito, nova criação, não vive pecado. Peca, mas não vai viver no pecado. Pode até cair coisa grave, pesada, não vigiou, deu um vacilo. Não vai ficar no pecado. Continuando. Porque quem é nascido de Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. O maligno não lhe toca. Ok? Vamos lá. Colossenses 3. 1 e 2. Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, se é que já ressuscitaram, Paulo está dizendo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui de baixo, da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vai ignorar os ardis? Não. Ele anda bramando de redor? Sim. Mas tem que fazer o quê? Resista. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então quer dizer que eu não vou fazer um trabalho missionário, eu não vou... Você vai saber como é que é, mas o mundo jaz no maligno. Um vai ter mais prostituição, outro lugar vai ter mais drogas, outro lugar vai ter isso. Mas a proclamação do Evangelho é para todos. Vamos anunciar o Evangelho, para que os eleitos sejam libertos. E o Evangelho não vai ser impedido. Então, qual é a aplicação que nós fazemos? A conclusão é, já vencemos o maligno não pode nos tocar, nossa vida está escondida com Cristo. E qual é a aplicação? Judas 3, olha comigo. Judas só tem um capítulo. E o versículo 3 diz uma coisa muito importante. Judas, versículo 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar, batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, uma batalha espiritual está bem aqui. Batalhar, lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Eu creio, tenho fé. Fé é conjunto de palavras, de regras, de ordem, de ordenança, de doutrina. Batalhar pela verdade do Evangelho. A dizer assim, olha, você está liberto em Cristo Jesus, você está salvo em Cristo Jesus, seu nome no livro da vida, você foi eleito desde antemão, desde antes da fundação do mundo, e o maligno não pode tocar. E o que é de Deus, nascido de Deus, não vai viver em pecado, porque ele já nasceu de novo. Mas pastor, na minha casa, tem gente que vai na sua casa, acha que tem demônio na televisão, tem demônio aí vê a luzinha lá do roteador. Ai, meu Deus do céu, o que é o roteador? Daqui a pouco dá um estalo lá em cima, o que é isso? É a laje que está instalando, porque o calor deu demais, é isso. Então existe as forças, existe, mas tem maluco de todo jeito que vê demônio na caixa d'água, no guarda-roupa, na coisa, mas é um fofoqueiro, é um trambiqueiro, é mentiroso, é um sem vergonha, muitas vezes não trabalha na questão moral, questão ética. Então, batalhar pela fé, que uma vez nos foi dada, é ensinar a verdade do Evangelho e ficar firme no Evangelho, saber que existe as forças do mal, existe uma força muito maior do que as nossas, do que nós humanos, as forças das trevas são maiores do que nós, é uma força superior à nossa. No entanto, nós, igreja, estamos em Cristo. E, portanto, resistir, firmes, força de resistência. Olha bem o que diz em Efésios 4, verso 27, fala assim, não deis lugar ao diabo. No grego, topos. Topos quer dizer um lugar, região, assento, oportunidade. Não dê assento. Espaço, topografia, espaço, região, assento, oportunidade, ocasião. Não deis. Porque esse dele vai arrebentar. Tá facinho pegar um dinheiro por baixo dos panos? Não pegue. Você está dando lugar para o diabo. Isso vai lhe arrebentar a sua vida e o seu ministério. Tá facinho. Mas aquela mulher é muito bonita. Aquela moça ali, ela mexe com qualquer um. Qualquer homem gostaria de ter uma moça daquela.
E ela disse que eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada, você é feio que dói. É feio de doer. Mas o inimigo está usando de alguma estratégia, de alguma forma, para destruir. Aliás, a palavra ciladas, fica firme contra as astutas ciladas do diabo, que está aqui em Efésios. A palavra cilada quer dizer estratégia. E trabalha com estratégia mesmo. Há muitos anos eu ouvi um pastor dizer o seguinte: se você ora hoje, consagra a sua vida hoje, faça isso amanhã. Porque o inimigo não tem pressa. Você hoje está orando, vigiando, consagrando a sua vida, jejuando, orando, estudando, em comunhão, e você tem a resistência ali, firme no Evangelho. Dá vacilada, vai vacilando. Lá na frente ele te pega, porque se você não se preparar hoje, todo dia, livrai-nos do mal. Todo dia, dai-nos o pão cotidiano. Todo dia, guarda no Senhor, porque as forças são terríveis, mas nós estamos com a nossa vida escondida em Cristo. Então, lutar, batalhar pela fé, implica em apresentar a verdade sem misturas e que glorifica a Deus. Não deem lugar ao diabo. Também não deem moral ao diabo mais do que se deve dar. Aliás, moral nenhuma. A questão é astuto, ciladas, ardias, em derredor. Mas nós temos que dar glória a Deus. Por quê? Em Apocalipse 5, verso 5, diz que ele venceu. E é digno de tomar um livro, desatar os selos, etc, etc. Tem o livro da história na sua mão. E também no versículo 9 diz: digno é o cordeiro que venceu. Então a batalha espiritual, querido, é batalhar pela pregação da fé, proclamação do Evangelho, anunciar o Evangelho e deixar essa mensagem, na proclamação do Evangelho, fluir e anunciar com poder. E não ficar pensando: mas o inimigo trabalhou aqui, o inimigo... Às vezes as pessoas colocam a culpa no diabo de uma coisa que ele faz, que é uma coisa humana, carnal. Nós lutamos contra as forças das trevas, contra a nossa carne pecadora, pecaminosa, contra o pecado que ainda consegue ter algum acesso. Mas para encerrar, eu quero dizer, Jesus disse, Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus te abençoe em Cristo Jesus.